Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 17. Nós estamos na série sobre santidade. E é uma série pesada, não é? Aquela série que por vezes bate, vai de encontro ao nosso coração. Mas eu espero que seja uma série real, sabe? E nós vivemos a realidade. Por exemplo, e aí eu vou tocar nesse assunto que eu sempre toco todo ano. O que motiva você a fazer a prova do Enem? Você já pensou sobre isso? Estava conversando com o Ian agora, antes do culto. E o curso que ele está fazendo na universidade tem 10 mil horas só de disciplinas obrigatórias. 10 mil. O meu, se não me engano, são 2 mil. O que motiva você a passar por isso? Com certeza é a sua sede por conquista. É a sua sede em conquistar algo, em alcançar um objetivo. Você vai fazer o Enem esse ano e eu oro para que você passe, para que você alcance o objetivo de entrar na universidade. Você está na universidade com o objetivo de terminar o seu curso. Eu espero que você termine também. A grande questão é que nós vivemos por motivações. Uma pessoa desmotivada é uma pessoa triste, abatida. Um adolescente desmotivado é um adolescente perdido. Mas o que nos motiva, o que deve nos motivar a ser santo? Você já se perguntou sobre isso? O que deve levar o meu coração a ter a motivação em desfrutar uma vida santa com Deus? É o que nós vamos aprender ou começar a ter uma ideia hoje à noite. O texto de Efésios capítulo 4, verso 17 nos diz o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, porque nós estávamos mergulhados na cegueira, Senhor. E hoje desfrutamos da tua luz. Por isso, Pai, eu te imploro, Senhor, mude o nosso coração, mude o que nós somos, mude aí a nossa perspectiva de vida e ajude-nos a glorificar o teu nome, Senhor. É o que eu te peço em nome do Filho Jesus Cristo. Amém. A carta aos Efésios, ela é escrita por Paulo para uma igreja que o próprio Paulo fundou. Nós encontramos essa história no livro de Atos, e é interessante que essa igreja nasce de um tremendo avivamento. Aquela cidade que era conhecida por cultuar deuses falsos, por viver uma vida promíscua, foi alcançada pelo Evangelho. Várias pessoas foram convertidas ao Evangelho ali. O interessante é que o avivamento foi de tal proporção que os crentes que se convertiam queimaram os livros de magia em praça pública. E o valor daqueles livros que foram queimados era altíssimo. Eles literalmente queimaram dinheiro. Eles mudaram a sua perspectiva de vida. E agora eles recebem esse manuscrito do apóstolo. E, como nós sabemos, Paulo sempre divide as suas cartas na parte teológica e na parte prática. O que nós estamos lendo é a parte prática da carta.
É como você deve viver em resposta ao Evangelho. Não é só conhecer o Evangelho, é dar uma resposta a ele. E agora Paulo convoca aquela igreja a uma verdade maravilhosa. A verdade que a comunhão com Cristo deve nos motivar a uma vida santa. O que deve motivar você a lutar por sua santidade é a comunhão que você desfruta com Cristo. E é sobre isso que nós vamos pensar e caminhar nesse texto. Hoje eu tenho um desafio. Eu vou pregar em 2 pontos. E presbiteriano pregando 2 pontos sempre é um desafio, né, gente? Mas hoje eu vou pregar em 2 pontos. Mas é porque o texto está tão bem dividido que não tem como nós fazermos outra coisa. Seria uma falta de respeito ao texto. Mas vamos pensar. Por que nós devemos viver nessa motivação? Estarmos tão entusiasmados em ser santo? Em primeiro lugar, porque nós antes estávamos cegos. Nós não enxergávamos a glória do Evangelho. Acompanhe comigo a partir do verso 17. O texto diz o seguinte: assim, eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Paulo começa a carta, começa esse parágrafo da carta, falando de algo que ele realmente quer insistir para que aqueles crentes observem. Mas não é só a insistência do apóstolo. Ele diz: eu testifico no Senhor. Eu afirmo isso no Senhor. Vocês não devem viver como vocês viviam antes, ou não devem viver como os gentios lá fora vivem. E agora Paulo vai começar a desenrolar as características desses gentios. O texto vai se assemelhar muito a Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, sendo que naquele texto nós encontramos Deus endurecendo o coração do ser humano. No texto, esse texto de Efésios, é o homem que endurece o seu coração. Você tem que se lembrar dessa dualidade das coisas. Em Faraó, Deus endurece o coração de Faraó, ao passo também que Faraó endurece o seu próprio coração. Responsabilidade humana. E qual é a primeira característica? Eles vivem em pensamentos inúteis. Paulo diz: eles não têm um pensamento que contribua para o bem deles. Eles só pensam, só maquinam o mal. Eles só pensam em ganhar, em usufruir. Eu estava lendo hoje o livro de Miqueias, e é interessante como o capítulo 2 começa. O profeta vai dizer: ai de vocês que vão dormir maquinando o mal, pensando em como se aproveitar do pobre, literalmente roubar o pobre. Ai de vocês. E o que Paulo está dizendo é que esse tipo de pensamento está enraizado no coração daqueles que não conhecem a Deus. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Eles não têm só pensamentos inúteis, mas o fato de pensarem em tamanha inutilidade se deve a uma total falta de raciocínio. Semana passada eu falei que o pecado era uma loucura.
Porque no pecado você ofende ao Deus que é santo. Todo pecado é um ato de rebelião. Você está dizendo a Deus: eu não aceito o seu governo. Eu não aceito que o Senhor seja Deus. Eu quero ser o Deus da minha vida. Não é muito semelhante ao que os adolescentes fazem hoje com os pais? Eu espero que aqui você não tenha esse exemplo. Mas chega uma determinada idade que você diz: eu sou dono do meu próprio nariz. É o que o ser humano diz a Deus: eu não preciso do seu governo. Eu não preciso de você. Veja que loucura é essa. Eles não conseguem pensar com clareza. O seu pensamento está obscurecido, está nas trevas. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Porque eles vivem nessa ignorância, porque eles obscureceram os pensamentos, porque eles pensam inutilmente, por causa do seu coração endurecido. O coração deles é uma pedra. E não pense que você foi diferente. Jeremias vai dizer que Deus substituiu, fez um transplante de coração em cada um de nós. Retirou de pedra e colocou um de carne, e nele escreveu a sua lei. Mas o fato é que quem está fora de Cristo tem um coração endurecido. Parece uma pessoa que não tem sentimento. Observem o versículo 19: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Esse coração endurecido faz com que eles percam a sensibilidade, a consciência. Aí você pode me perguntar: Antônio, eu conheço várias pessoas que têm sentimentos. A questão não é ter ou não sentimentos, mas é ter ou não temor à pessoa de Deus. Essas pessoas não temem a Deus. Não temem. Elas pecam com naturalidade. Para elas, pecar é um ato normal, simples, corriqueiro. Como tomar café pela manhã. Você não se perguntou como uma pessoa consegue roubar trilhões, milhões, e ainda está insensível? Você já assistiu alguma vez algum jornal das 8? Você já viu como, por exemplo, está o Rio de Janeiro? O caos na saúde. Funcionários públicos sem receber nada. E o ex-governador e sua esposa antes viajavam semanalmente para o exterior, sem dor na consciência. Sem dor na consciência. Roubando o pobre sem sentir nada. Sabe qual é o problema do pecado? É que ele não só tira a sua razão, mas ele tira o seu temor a Deus.
Você já pensou como existem pecados naturais em você, que você não acha que é pecado? Mentira, por exemplo. Fofoca. Inveja. E a gente usa a frase, isso não é nada demais. Espera aí, Antônio, você quer ser o puritano, o John Knox, ou você quer ser o Richard Baxter do século 21? A questão toda é que a gente banalizou a santidade. Estou lendo um livro, A Redescoberta da Santidade, de J.I. Packer. É J.I. Packer, né? Desculpem, minha memória está falhando mesmo. A Redescoberta da Santidade. E pasmem, ele foi dar uma palestra sobre santidade. E sabe qual foi a pergunta que chegou para ele? Isso foi em 1990. Santidade é coisa do passado? Você já viu como ser santo é algo tão retrógrado, tão... parece que ser santo é ser mal, sabe? Ele se acha, ele quer ser o santo, mas isso tudo se deve a um coração endurecido, que não é mais sensível ao temor, à pessoa de Deus. Então você mente com naturalidade, você rouba com naturalidade, você trai com naturalidade, você fofoca com naturalidade, você vive cercado de pecados como se não fosse nada demais. Para você está tudo muito bom, está tudo muito bem. O que me vale é estar aqui na sexta-noite, levantar a mão, chorar um pouco, cantar que estava perdido e voltar para casa. Não é assim. Se você vive desse jeito, possivelmente você pode estar ainda nesse estado. E que terrível é estar enquadrado nesses versículos. Porque os homens aqui deram a resposta a Deus. O que Paulo está falando aqui é que eles deram uma resposta a Deus. E eles disseram: eu quero gozar de todo o prazer que eu puder gozar aqui nesta terra, sem me sentir culpado. Isso se chama hedonismo, amor, busca incessante pelo prazer. Porque eu minto porque é vantajoso para mim. Porque eu sou infiel porque é vantajoso para mim. Porque eu consigo ficar com... Gente, pelo amor de Deus, uma criatura ficar com 20 pessoas na mesma noite. É o que acontece aí fora. 20 pessoas com 20 pessoas na mesma noite. É o que acontece aí fora. E achar isso normal. Uma pessoa trair o namorado e achar isso normal. Uma pessoa ter tudo o que não presta no seu WhatsApp. Uma pessoa ser desonesta por prazer. Não dá, gente. Não dá. Isso está neste quadro aqui. O que nos leva a alguns pensamentos. A nossa geração é a geração da inutilidade. Você já parou para pensar sobre isso? Que nós amamos tudo aquilo que é inútil. Nós amamos as coisas inúteis. Você já reparou o seu Instagram? Eu não tenho Instagram, tá, gente? Nada contra quem tem. Eu não tenho, que é uma rede social que não me encanta. Tá? Mas se você tem, tudo bem. Tem coisas legais lá, tem devocionais legais. Mas você já... E aí eu sei que tem um timeline, né?
Para mim não é do tempo. Timeline lá, você vai baixando de... Você já viu a quantidade de coisas inúteis que tem ali? A preocupação, e aí, dos meninos se mostraram mais macho alfa possível. A das meninas é a próxima bolsa da Capodarte ou da Arezzo. Existem pessoas que caem em depressão porque não têm as coisas que tanto desejam ali. Estão atoladas em pensamentos inúteis. Você já viu a sua roda de amigos? E é triste, mas eu peço que você que repare na roda de amigos crentes que você tem. Quantas vezes vocês falaram sobre santidade, por exemplo? Quantas vezes vocês falaram sobre oração? É complicado. Você já viu as séries que você assiste? Você já viu? Eu peço a você que analise biblicamente tudo que você assiste. Nós perdemos a sensibilidade. Nós perdemos o temor ao Senhor. Nós pensamos de forma inútil. E por pensar dessa forma, Deus se tornou um peso e não mais Deus. E sabe quando Deus é um peso para você? Quando você se cansa de Deus. Sabe quando uma das características, talvez que você não tenha notado, de cansar ou de estar cansado da pessoa de Deus, é quando alguém vai falar sobre santidade para você e você faz eu acho tão legal isso na idade de vocês. Ou expresse pelos sons, né? Né? Eu acho mais legal, né? Porque Deus se tornou um peso. Então para que eu quero um chato falando para mim o que eu tenho que fazer? Para que eu quero um chato dizendo isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado? Para que eu quero isso? Eu quero é pecar em paz. Nós nos assemelhamos muito ao Israel do Antigo Testamento, que odiava os profetas que Deus levantava, porque eles apontavam o pecado, mas amava os falsos profetas, porque eles diziam prosperidade. O que eu quero dizer a você, meu querido, é simples. É simples. Se você investe a sua vida em coisas inúteis, você estará endurecendo o seu coração dia após dia. Não beba do mundanismo pensando que tudo é normal. Antônio, pelo amor de Deus, olha, eu vou apontar um defeito dos crentes antigamente. Antônio, você tinha que observar que os crentes antigamente, antes da reforma protestante, o que se entendeu de santidade era o isolamento. Então os homens se isolavam em mosteiros para ficarem distantes do mundo e serem mais santos. Antônio, isso é errado. Eu abomino isso. Eu tenho que ser santo aqui neste mundo. Eu concordo com você, cara. Mas eu não concordo com o que você abraça. Eu não concordo que ser santo nesse mundo é abraçar mentira. Eu não concordo. Ou nós mudamos o nosso pensamento, ou nós iremos cada vez mais de mal a pior. Encare a realidade da humanidade, meu querido. Nós vivemos em um mundo mau. Nós vivemos em um mundo mau. Não pense que você vai acordar amanhã pela manhã, os corruptos
estarão se entregando voluntariamente os que exercem cargo público estarão renunciando. Não, eles roubarão ainda mais, porque o mundo é mau. Mas você foi chamado para ser diferente neste mundo. E aí que vem a nossa segunda verdade. Por que eu tenho que ter por motivação a santidade? Porque Cristo nos refez a sua imagem. Observem o que Paulo vai começar a falar a partir do verso 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Isso o que, gente? Todo o parágrafo que antecedeu. O endurecimento de coração, pensamentos inúteis, insensibilidade espiritual. Não foi o que vocês aprenderam de Cristo. Não foi o que vocês aprenderam de Cristo. Não foi. De fato, vocês ouviram falar dele e neles foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Eu quero deixar um fato histórico aqui. Paulo passou 3 anos ensinando na cidade de Éfeso. 3 anos. Educando os crentes no Evangelho. 3 anos investindo naquela igreja. O apóstolo Paulo. Então, se tem alguém que tem autoridade para falar sobre o que Jesus o que se ouviu falar sobre Jesus, é este homem que está escrevendo essa carta. Ele fundou aquela igreja e ele passou 3 anos ali investindo tempo, energia ali naqueles crentes. Então vocês não aprenderam, e Paulo está dizendo, a serem dessa forma, dessa maneira. Não aprenderam essa verdade de Cristo, a respeito de Cristo. Porque na realidade, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar. Paulo está falando para aqueles crentes que antes adoravam Afrodite, que se prostituíam nesses tempos, da deusa Diana. Paulo está dizendo a eles: vocês têm que deixar essas vestes lá fora e vestir, ou serem revestidos do novo homem, e serem também renovados no modo de pensar. É também pensar de forma diferente do mundo. Se todo mundo acha normal mentir, Paulo está dizendo, vocês não devem achar normal. Se todo mundo acha normal ser insensível, vocês devem ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus que habita em vocês. Se todo mundo acha normal viver a vida de qualquer jeito, vocês não podem viver assim. Porque não foi isso o que vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade. A verdade que está nele. O que Paulo está dizendo é que tudo o que nós somos, tudo o que nós pensamos, provém desse Cristo. Revista-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Revista-se.
Você foi revestido, sim. Você é uma nova criatura, sim, na conversão. Deus o fez nova criatura. Mas você precisa continuar se revestindo, desenvolvendo santidade dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Por isso que ser santo é tão difícil. Porque não é um processo completo. Mas é uma escola diária. Não é na teoria, meu amigo. Não é estudando as artes da guerra. É indo para a guerra todo dia. O que você vai encontrar amanhã, assim que você acordar, alguns aqui já acordarão de 11 da manhã, amanhã é sábado. Queria eu acordar amanhã de 11 da manhã, mas o que você vai encontrar? Um mundo dizendo para você não ser santo. Um mundo dizendo que ser santo é inútil. O que você tem que fazer como resposta? Viver em santidade. Viver em santidade. Essa é a resposta. Revista-se do novo homem. Pense de forma diferente. Algumas verdades que nós temos que aprender com isso. Quer ser santo? Veja o que Cristo ensinou. Por vezes eu e você nos questionamos como fazer as coisas. Por vezes eu e você nos questionamos como tomar as nossas decisões. Por vezes eu e você achamos tudo tão complicado e acusamos até mesmo a Deus por não termos a resposta. O que Paulo diz? Paulo diz: quer ser santo? Olhe para o Cristo, olhe para Cristo e veja o que Ele ensinou. Veja o caminho de Cristo. Sabe, eu nunca li o livro, tá? Dizem que é um clássico da vida, da literatura cristã. Eu nunca assisti o filme também, que é novo, eu acho que tem uns 3 a 4 anos. Mas o livro é Em Seus Passos, o que faria Jesus. Tá, eu não vou pegar eu não li o livro, mas eu quero pensar um pouco sobre esse título. Será que Cristo entraria nos lugares que nós entramos? Será que Ele assistiria o que nós assistimos? Será que Ele falaria como nós falamos? Eu não estou querendo aqui, e eu quero explicar isso depois, então eu não quero desumanizar você. Mas eu quero que você pense comigo biblicamente. Deus estabeleceu um parâmetro para mim e para você. Esse parâmetro não é a sua vontade, não é o que você acha. Esse parâmetro é a Bíblia. É a Bíblia que diz aonde eu devo ir, o que eu devo fazer, o que eu devo ser. Então, na fé cristã, não existe aquela história eu acho. Sabe? Quando se trata de pecar ou não, não existe eu acho. Deus deixou claro o que era pecado e o que não é pecado. Não mudou. Não mudou. Abandone o velho eu. Sabe aquela desculpa que a gente usa? Antônio, ele falou assim comigo, mas meu irmão, velho, eu não me aguentei não. Eu falei tudo o que eu queria falar, porque eu sou assim, eu nasci assim. Então, meu irmão, renasça. Seja novo em Cristo. E se você não é, as portas da salvação estão abertas. E se você se você nasceu em Cristo, aprenda, você nasceu daquele jeito, mas você já renasceu. Você é nova criatura. Então não existe mais espaço, eu sou assim, quem quiser que goste de mim. Não existe mais isso. Biblicamente não existe isso. Isso não é desculpa para pecado, gente. Desculpa, mas não é. Não é. Você tem que ser diferente, meu irmão. Você tem que ser diferente, meu irmão. Você tem que ser transformado à imagem de Cristo. Abandone o velho homem. E eu quero dizer uma coisa a você, ele vai lhe acompanhar até a sua morte, tá bom?
Então, de vez em quando, o velho homem ou a velha mulher estará ali perto de você, lhe rodeando, tá? Mas a ideia é: vista-se com um novo a cada dia. Agora, como eu e você vamos nos vestir se nós não abraçamos a palavra de Deus diariamente? Você acha que você vai ser mudado por Augusto Cury, meu irmão? Com todo respeito a ele, você não vai. Nem por Augusto Cury, nem por John Piper, nem por nenhum desses homens. Você só será transformado pelo Evangelho. Eles apontam para Cristo, mas eles não são Cristo. Eles são apontadores de Cristo. Esses homens que Deus chamou, inclusive o primeiro nome você pode considerar, mas esses homens que Deus chamou, eles apontam Cristo. Seja semelhante a Cristo. E é aqui eu quero pensar com você. Existem pessoas que desumanizam a santidade, certo? O que é ser santo é ser um ET, é ser um extraterrestre, né? É você não ser desse mundo, assim, no sentido natural das coisas. Você não tem sentimento, você é uma pessoa de cara fechada, porque você está em busca da santidade, então você se isola totalmente. Não quer ter amigos, porque eles te fazem pecar. Santidade não é isso. Santidade é ser humano. Eu até postei isso hoje no meu Face. Você é mais santo quanto mais humano você é, porque Cristo foi homem e homem perfeito. Na santidade nós não estamos caminhando para sermos divinos igual ao Pai. Nós estamos caminhando para ser homens perfeitos como o Filho. Você não vai ter o poder e a glória de Deus, mas Deus espera que você caminhe para ser como o Filho dele foi aqui na terra, um homem santo, um santo homem. Então, o que você deve fazer? Pense biblicamente, meu irmão. Pense biblicamente, minha irmã. Eu comecei essa história falando sobre motivação. E é impressionante como as pessoas do mundo, os não crentes, nos dão por vezes mais exemplo de motivação do que os de casa. Você já observou um atleta? Um atleta olímpico. Você já imaginou o ciclo de 4 anos que ele tem que enfrentar, se privando de várias coisas, muitas vezes só para participar de Jogos Olímpicos? Ele não vai nem para ganhar medalha, ele vai só para participar. O que eu quero dizer a você? Qual é a motivação dele? É ganhar uma coroa corruptível, como disse Paulo. Qual é a nossa motivação? É desfrutar do Deus mais sublime e santo. É desfrutar de algo eterno. Você já pensou que tudo isso vai passar? O Enem vai passar, a universidade vai passar, você vai passar. Daqui a 100 anos, nenhum dos que estão aqui estarão na terra. Todos nós teremos passado, mas Cristo permanece o mesmo. Santidade é desfrutar desse Cristo, ter comunhão com Cristo. Você não vai alterar a sua justificação. Você não amanhece mais justificado ou menos justificado, mas você amanhece mais santo ou menos santo. Você vive mais santo ou menos santo. Então pare de pensar: eu nunca vou ser igual a fulano, eu nunca vou ser igual a Detrano. Vê como aquele homem desfruta de Deus. Quando você falar isso, você está mentindo, meu irmão, e você está falando uma coisa erradíssima, colocando eles como em um estado inalcançável, como se Deus só quisesse uma comunhão íntima com eles. Não, meu irmão, Deus quer comunhão íntima com cada um de nós. Deus quer ser íntimo, quer ser pessoal, quer ser próximo de cada um de nós. Portanto, abandone o pecado,
corra para o caminho da santidade. Motive-se em Cristo Jesus. Ele é a motivação da nossa fé. Vamos adorar a Deus com mais uma música. Em seguida eu quero estar orando por sua vida.